A vida é um fluxo incessante de escolhas e, muitas vezes, as decisões que tomamos no calor da juventude, ou sob o peso de mágoas antigas, tornam-se as correntes que nos prendem no futuro. Imagine a história de um homem que, por orgulho ou por acreditar que o tempo era um recurso infinito, decidiu silenciar o vínculo mais fundamental da existência humana. Ele ignorou a mãe por anos. Não foi uma decisão tomada em um único dia, mas um distanciamento construído tijolo por tijolo, conversa ignorada por conversa ignorada. Ele acreditava que estava no controle, que o silêncio era sua força e que, quando estivesse pronto, poderia simplesmente retomar o contato. Mas o estoicismo nos ensina que o tempo não é algo que possuímos. É a única coisa que realmente estamos perdendo a cada segundo. Este homem vivia na ilusão da permanência, até que o telefone tocou. Uma ligação inesperada. Uma voz estranha do outro lado. O hospital. A notícia de que o tempo, aquele recurso que ele achava que podia gerenciar, havia acabado. Para entender o peso dessa situação sob a ótica estoica, precisamos mergulhar no conceito de memento mori. Lembre-se de que você é mortal. Sêneca dizia que não temos uma vida curta, mas que desperdiçamos grande parte dela. O filho, ao ignorar a mãe, cometeu o erro clássico de acreditar que as condições externas, os sentimentos dela, a saúde dela, a própria existência dela, esperariam por sua autorização para mudar. Quando ele recebe a ligação, o choque não é apenas pela notícia da perda iminente ou ocorrida, mas pela quebra violenta da sua percepção de controle. Ele é confrontado com a verdade de que o passado é irremediável e que o futuro que ele planejou para, um dia, pedir perdão, foi roubado pela realidade implacável da natureza. O arrependimento que surge nesse momento é o que os estoicos chamariam de uma paixão doentia da alma, um sofrimento causado pela resistência ao que já aconteceu. Marco Aurélio escreveu em suas meditações que devemos viver cada dia como se fosse o último, não com desespero, mas com a clareza de quem cumpre seu papel no mundo. O papel de filho foi negligenciado por anos. Agora, diante do telefone, o homem sente o peso da negligência. Mas como o estoicismo lida com o arrependimento de algo que não pode mais ser consertado? A filosofia nos direciona para amor fati, o amor ao destino. Aceitar o que aconteceu, inclusive os próprios erros, não como um fardo, mas como um material necessário para a sabedoria atual. O filho que ignorou a mãe por anos agora precisa enfrentar a maior das lições estoicas: a aceitação da impermanência. Ele não pode voltar no tempo para atender às ligações que ignorou, mas pode escolher como agir a partir do exato momento em que desliga o telefone. Muitos de nós operamos sob a falácia de que a justiça é algo que impomos aos outros através da nossa ausência. O filho punia a mãe com o silêncio, achando que estava equilibrando alguma conta do passado. Mas para o estoico, a única conta que importa é a da própria virtude. Ao punir o outro, ele punia a si mesmo, atrofiando sua capacidade de amar e de ser resiliente. A ligação de um desconhecido informando sobre a gravidade da situação da mãe funciona como uma quebra de ego. O ego diz: eu ainda não estou pronto para perdoar. A realidade responde: não importa se você está pronto, o ciclo está se fechando. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, frequentemente mencionava que a morte não está à nossa frente, mas sim atrás de nós. Tudo o que já vivemos pertence à morte. Portanto, os anos de silêncio do filho já foram devorados pelo tempo. Eles não existem mais. O que resta é apenas o peso que ele carrega no presente. Se ele continuar se lamentando pelo que não fez, ele estará perdendo o pouco de tempo que resta para fazer o que é certo agora. Se a mãe ainda respira, a virtude exige a presença, mesmo que tardia. Se ela já partiu, a virtude exige a transformação daquela dor em um compromisso de nunca mais desperdiçar os laços com os que ficaram. Imagine o cenário. O homem caminha pelos corredores brancos do hospital. Cada passo ecoa como um lembrete das palavras não ditas. O cheiro de antisséptico traz memórias da infância que ele tentou enterrar sob camadas de ressentimento. Aqui o estoicismo se torna uma ferramenta de sobrevivência emocional. Ele precisa de apateia. Não a falta de sentimento, mas a liberdade das emoções perturbadoras. Ele não pode entrar naquele quarto movido pela culpa, pois a culpa é cega. Ele precisa entrar movido pela aceitação. A mãe, ali deitada, é a representação física da natureza seguindo seu curso.
Ela nasceu, viveu e agora declina. O filho, ao vê-la, percebe que suas mágoas eram minúsculas diante da vastidão da finitude. Aquela mulher, com todas as suas falhas e virtudes, foi o portal por onde ele entrou no mundo. E ele, em sua arrogância juvenil, achou que poderia fechar essa porta com um cadeado de orgulho. A ligação inesperada foi a chave que quebrou esse cadeado. No estoicismo, entendemos que as pessoas são indiferentes preferíveis. É preferível ter uma mãe por perto, mas não é essencial para a nossa virtude. No entanto, agir com benevolência é essencial. O erro do filho não foi a falta da mãe, mas a falta de benevolência em seu próprio coração. A história desse homem é um espelho para a sociedade moderna. Vivemos em uma era de ghosting, de bloqueios em redes sociais e de distanciamentos fáceis. Achamos que o mundo digital nos dá o poder de deletar pessoas da nossa realidade. Mas a biologia e o destino não têm botão de delete. Eles têm apenas o botão de encerrar. Quando a ligação inesperada chega, não há atualização de software que possa trazer de volta a oportunidade de um abraço. O filho que ignorou a mãe por anos agora descobre que a maior prisão não era o relacionamento difícil, mas o isolamento que ele criou para si mesmo. Para aqueles que estão assistindo e talvez vivam uma situação parecida, o conselho estoico é simples, mas brutalmente difícil. Examine suas razões. Se você está mantendo distância por proteção, faça-o com sabedoria, não com ódio. Se está mantendo distância por orgulho, saiba que o orgulho é um mestre que cobra juros caríssimos no leito de morte de alguém. A impermanência é a única constante. Tudo o que você vê agora, todas as pessoas que você ama ou odeia, serão transformadas em poeira estelar. Diante dessa escala cósmica, vale a pena manter o silêncio por mais um dia. O filho que recebeu a ligação agora entende que a vida não é sobre ganhar discussões, mas sobre manter a integridade da alma. Ele sai daquela experiência transformado. Ele não é mais o homem que ignora. Ele é o homem que observa a brevidade de tudo. Ele aprendeu que cada ligação atendida, cada café tomado em silêncio compartilhado, é um ato de resistência contra a morte. O estoicismo o salvou do abismo do desespero total, ensinando-o que, embora ele não possa mudar o que foi, ele é o arquiteto absoluto do que será. Se essa história tocou você e você sente que precisa de uma base mais sólida para lidar com os imprevistos da vida e com as suas próprias emoções, eu preparei algo especial. No primeiro link da descrição e no comentário fixado, você encontrará o acesso ao livro que é o guia definitivo para quem busca a paz interior. Manual do Estoicismo. Como blindar sua mente e viver com propósito. Este livro não vai apenas te ensinar a teoria, mas vai te dar as ferramentas práticas para que você nunca mais seja escravo do arrependimento ou do orgulho. Adquirindo pelo nosso link, você ajuda o canal a continuar produzindo esse tipo de conteúdo sem pagar nada a mais por isso. Não espere a ligação inesperada chegar para começar a sua transformação.